você é uma âncora dentro da sua empresa, você não vai conseguir fazer ela chegar onde ela vai chegar. Por quê? Porque você está sempre ocupado olhando para trás. Você está sempre ocupado vendo problemas e não soluções. Você está sempre olhando para o que já aconteceu e tentando consertar. Você não está olhando para frente, para onde você quer chegar. Você está sempre olhando no retrovisor, quando você, na verdade, precisa olhar para frente. Então, quando você vira um motor de propulsão dentro da sua empresa, você simplesmente está olhando para o futuro, você está olhando para o crescimento, você está olhando para os números, você está buscando oportunidades, você está buscando novos fornecedores, você está preocupado com o atendimento do seu cliente, você está focado em desenvolver o seu colaborador para fazer o melhor trabalho possível. A sua visão, ela deixa de ser uma visão de... Até a forma com que você fala dentro da empresa, você chega na empresa, quando você é uma pessoa que está focado em resolver problema, em apagar incêndio, você é a pessoa que vai chegar lá na empresa e vai dizer assim, bora ver qual é o pepino que tem hoje. Vamos ver os BO que tem para resolver hoje. É isso que você fala. Agora, quando você está focado no crescimento, quando você está focado em ser estratégico, você vai sentar, vai abrir o seu planejamento, você vai olhar para os seus números, você vai olhar para os seus planos de ação, você vai ver o que tem para fazer de hoje para frente e não para consertar o que aconteceu de hoje para trás. Então aqui está a grande diferença, né? E quando você consegue ter essa visão, a coisa muda assim, ó. A coisa muda violentamente. Mas você pode perguntar, tá, o que não é? Então, se eu não tenho que ter uma rotina, né? O que não é uma gestão estratégica, então? Porque até então eu acho que tudo que eu faço é estratégico. Todo mundo pensa assim, né? Só que gestão estratégica não é reunião bonitinha, né? Não é fazer reuniãozinha, não é ter meta guardada na cabeça. Tem gente que acha, não, você tem... Você tem planejamento, você tem meta? Tenho. Quais são? Cadê tuas metas? Tá onde? Não, eu tenho de cabeça. É isso que eu escuto. Quais são os objetivos? Você tem os objetivos da empresa? Tenho. Quais são? Eu tenho de cabeça. Os funcionários sabem dos objetivos da empresa? Não. Sabe? Então são essas coisas. E outra, ser um gestor estratégico também não é ficar pensando grande e continuar fazendo tudo errado, não. Tá? Então, muitas vezes a gente precisa entender a coisa e entender, por isso que eu falei no início sobre os empreendedores de palco, essa galera bem forte do Instagram, né, de luxo e muito mais. Por quê? Porque eles trazem muito desse glamour, dessa coisa toda, só que isso é para vender. No dia a dia, no tete a tete, é coisa diferente, tá? Então, a grande diferença aqui é o seguinte: o operador, o cara que... O empreendedor, que ele é um empreendedor tradicional, que é o cara que construiu o negócio, que empreendeu por necessidade, né? Foi lá, empreendeu por necessidade, que muitas vezes é uma pessoa que tem boas oportunidades, mas é aquela pessoa que sempre está na urgência, ele está sempre na ponta da operação, ele está sempre puxando o processo operacional, ele nunca está no background, ele nunca está olhando para o planejamento, ele nunca está olhando para a base do negócio, né? Ele está sempre olhando ali na ponta da operação. Então você vai ver que é o cara que geralmente é o cara que está no caixa, é o cara que está atendendo o cliente, é o cara que puxa tudo isso. Mas é o cara que é sempre focado na urgência, é tudo para ontem, é tudo para agora, é tudo o mais breve possível. O gestor, não. Qual que é a questão do gestor? O gestor, ele é bem diferente. Por quê? Porque o gestor, ele foca na importância. Então, por exemplo, vender é importante? Só que é o seguinte, a venda pode ser feita por outra pessoa além do dono da empresa? Pode.
Então, por que o dono da empresa não capacita o colaborador para se tornar um vendedor e vender? Então, aqui a gente começa a ver a diferença das coisas, né? E aí, o que acontece? O dono da empresa, ele vai focar onde? Ele vai focar no crescimento, ele vai focar no desenvolvimento do vendedor. Aí, pensa comigo. Imagina aqui, o operador, né, o empreendedor, que ele é operador, ele é operacional, ele vai focar na operação. Ele vai focar, por exemplo, processo de venda. Ele acha, ele é o melhor vendedor da empresa dele. Se ele se acha o melhor vendedor da empresa dele, ele tá ferrado. Por que ele tá ferrado? Porque ele não vai confiar que ninguém vende melhor do que ele. E ele não vai delegar isso para ninguém. Então, o que acontece? Ele vai estar sempre puxando isso para ele, e ele nunca vai ter tempo, ele nunca vai ter folga, no sentido de estar mais no background ali, fazendo planejamento, olhando, analisando dados. Por quê? Porque ele vai estar sempre no campo de batalha, ele vai estar sempre na trincheira, ele vai estar sempre ali querendo vender, quando na verdade ele tinha que estar focado na estratégia, desenvolvendo a equipe dele, para que a equipe dele vendesse. Agora, olha como muda o cenário quando o dono ele vira um gestor focado na importância. Então, vender é importante, mas é importante que eu venda ou o importante que a venda aconteça independente de ser eu ou outra pessoa? Obviamente que você vai dizer o seguinte, não, Marcos, importante é a venda, independente de quem venda. Ou, se for um cara que tem um ego muito grande, ele vai dizer, não, eu quero vender, eu que quero receber a glória da venda, né? Mas não, cara, importante é vender. Então, se o gestor ele não foca na operação, na urgência, ele foca na importância, o trabalho aqui não vai ser, por exemplo, de vender. O trabalho dele vai ser treinar um colaborador para que ele se torne um grande vendedor. Esse cara se tornando um grande vendedor, ele coloca para rodar a operação e o dono da empresa fica tranquilo para que ele possa tomar outras decisões estratégicas, como, por exemplo, quero aumentar as minhas vendas, contrato um segundo vendedor, treino essa pessoa e dobro as minhas chances de oportunidade. Quando o empresário é operador, quando o empresário é operacional, ele só foca na urgência. Eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Quando o gestor ele é focado na importância, eu tenho que desenvolver o meu time, eu tenho que crescer o meu time, eu tenho que melhorar o meu time. Porque o time executa, o gestor, o empresário, ele pensa, ele desenvolve, ele traça as metas, as estratégias e o funcionário executa e gera os resultados junto com a empresa. Então aqui a gente tem um conceito da coisa, onde você mostra a diferença de um lado para o outro, né? O operador, ele corre atrás do dia a dia. O operador, o cara que é operacional, ele não tem um planejamento. Cara, ele vai chegar na empresa, ele não sabe o que ele tem que fazer ali naquele dia. O que ele tem para fazer naquele dia? O que aparecer. É o que aparecer. A diferença de um gestor, nesse caso, é porque o foco de um gestor na importância também está ligado com a organização e a antecipação do futuro. Então, todo dono de empresa que é estratégico, que é focado na estratégia do negócio, ele está trabalhando sempre no futuro da empresa. Ele está trabalhando sempre na frente, ou seja, em coisas que ainda acontecerão, diferentemente do operador, diferente do dono da empresa que é operacional. Por quê? Porque ele vai estar sempre correndo atrás daquilo no dia.